Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre a quem se referia Elza Soares quando antes de morrer disse: "Eles estão chegando". Então, essa semana que se passou, o Brasil foi pego com a notícia da morte da cantora Elza Soares. E uma frase que ela disse minutos poucos antes de morrer chamou a atenção de muitas pessoas. Ela disse: "Eles estão chegando". Mas a quem ela se referia? Primeiro, nós vamos ler a matéria que menciona os minutos finais antes da morte da cantora. Ela foi vinculada no site de notícia G1 e também no programa de televisão Encontro. A neta conta que pouco antes de morrer, Elza Soares disse: "Eles estão chegando". Uma das netas de Elza Soares, que morreu no Rio nesta quinta-feira, dia 20, contou que a avó não apenas sentiu que estava partindo. Momentos antes de falecer, a cantora afirmou a parentes: "Eles estão chegando". Vanessa Soares contou que mais cedo a avó chegou a fazer uma sessão de fisioterapia, mas ela disse que estava se sentindo um pouco cansada. "A gente achou que fosse cansaço da viagem. Era um corpo de 90 anos", pontuou. Quando foi por volta de meio-dia, 13 horas da tarde, ela começou a passar mal. Ela virou para mim e disse assim: "Eu tô morrendo". Eu falei: "Tá não, minha rainha", recordou. Vanessa mandou mensagem para os médicos de Elza e pediu ajuda ao marido. Eduardo chegou no quarto. Eduardo é o marido da neta. "Fala aí, Elzão, e aí?" Ela virou para ele e falou assim: "Eles estão chegando". E aí ela fechou o olho e foi indo, emendou. Elza foi no dia que ela quis, da forma que ela quis, sem sofrimento, cercada da família, despejando amor e recebendo muito amor, continuou. A matéria continua, mas aí vai ser com relação aos pareceres médicos sobre a vida da cantora e tudo mais. Tá? Se vocês quiserem ler completo, vai estar no site de notícias G1. E como eu disse, o que chamou a atenção foi a frase que ela falou poucos minutos antes de morrer: "Eles estão chegando". Mas a quem ela se referia? Quem é esse eles que estão chegando que ela pressentiu minutos antes da morte? Quando um espírito ele passa para o outro lado, ele precisa como se fosse conhecer o terreno, saber o que está havendo, o que está acontecendo com ele. É nessa hora que espíritos auxiliadores vêm ao encontro desse outro espírito recém-desencarnado para auxiliar nessa passagem. E não só espíritos auxiliadores, mas espíritos de entes queridos da pessoa que recém-desencarnou, que se encontram no mundo espiritual hoje. Espíritos ancestrais ligados a essa pessoa também. Então, lá do outro lado, nós temos uma recepção com relação a essa passagem de um espírito que recém chega lá do outro lado, no mundo espiritual. Ao encontro dessa pessoa, vão espíritos familiares, vão espíritos auxiliadores da passagem, espíritos de pessoas conhecidas, espíritos ancestrais. Vão matar saudade, vão receber esse espírito querido que se encontra lá agora no momento. E também auxiliar nessa transição. Informar o que está havendo e como vai ser daqui por diante. Às vezes nós pensamos que o nosso ente, um ente querido nosso, quando desencarna, chega no mundo espiritual, está sozinho. Não, muito pelo contrário. É bem auxiliado. Alguns chegam em revolta e demoram um pouco de tempo ainda para aceitar. Mas, de todas as formas, eles têm algum tipo de auxílio lá. Principalmente de rostos que conheceu na vida. Muitos de vocês já vivenciaram relatos, até mesmo dentro da família, de entes queridos
um período antes de falecer, pouco antes de falecer, que receberam visitas de pessoas que desencarnaram antes. Então aquela vozinha que está na cama, que está num período final ali da sua vida, às vezes relata aos parentes que estão próximos: olha, fulano veio me visitar. E um parente olha para outro e fala: nossa, mas fulano já desencarnou, o que será que está acontecendo? Isso é bem comum. E eles realmente sentem a visita desses espíritos, que de certa forma vêm auxiliar nessa transição, vêm acompanhar, vêm pegar na mão desse espírito e dizer: você não está sozinha. Nós estamos aqui com você. Nós vamos ajudar em todo esse processo. Por isso a cantora sentiu: eles estão chegando. Esses espíritos auxiliadores, parentes próximos, conhecidos, que se encontram no mundo espiritual, estavam indo ao encontro dela e ela pressentiu isso. E ela também disse: eu estou morrendo. Ela estava começando a entender o que estava acontecendo. Certa vez, eu tive uma experiência de quase morte. Aconteceu alguns anos atrás comigo. O relato é meio longo e eu não vou contar novamente, mas eu deixei um vídeo pronto já há algum tempo. Está aqui no nosso canal, lá na playlist Espiritualidade e Sonhos. Experiência de quase morte, um relato pessoal. Esse é o título do vídeo. E eu conto os motivos que antecederam a essa experiência que eu tive. E eu lembro que os meus irmãos contam que quando meu pai e eles me acharam, eu estava caído no chão, já sem respiração, sem pulsação. E o meu pai me pega no colo. Então havia certas discordâncias com meu pai na época sobre eu seguir um caminho e ele querer outro. Então ele pega o meu corpo no colo e ele olha para o céu e fala: Deus, se você devolver ele para mim, eu deixo ele seguir o caminho que ele quer. E aí meus irmãos contam que nessa minha respiração voltou. Mas eu fiquei um tempo sem respiração, sem pulsação. Eu fiquei um tempo ali sem vida no meu corpo. E nesse tempo eu lembro, eu me recordo. Apesar de serem alguns minutos, eu me recordo como se fosse uma eternidade aonde eu estava. E onde eu estava, no éter, no mundo espiritual, a sensação é como se não houvesse chão. Essa força gravitacional que nos prende parece que não existia. Mas também você não repara tanto nisso, você só sente essa sensação de leveza, de parecer que está flutuando. E eu lembro que atrás de mim tinha no caso, no meu entendimento, ali eram várias pessoas. No caso, eram vários espíritos. Vários. Eu não conseguia recordar os rostos deles. Eu não conseguia. Mas eu sentia que tinha ali muitos junto comigo. Eu lembro da dor só emocional. De que quando um desses espíritos que lá estavam comigo estava tentando me falar que a minha vida ali já tinha chegado ao fim, que agora é uma outra etapa, eu lembro que a dor da saudade, de saber que não ia mais ter com aqueles que estavam comigo na matéria, meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, pessoas queridas, pessoas próximas, conhecidas, eu não poderia mais ter com eles. Esses espíritos que estavam ali comigo, ora um, ora outro, falava a respeito do que estava acontecendo, do que estava vendo, aonde eu estava, e eu ia entendendo. Eu lembro que eu ia entendendo tudo, mas isso a cada vez me deixava mais triste, porque essa dor de quando nós chegamos do outro lado com relação a que nós não vamos mais fazer parte do mundo material, parece uma chama que queima dentro do peito e não cessa. Por mais que eles falassem que era uma outra vida, eu não queria entender. Eu só queria voltar. Eu não queria deixar as pessoas que eu conhecia para trás, não queria. E existiam vários espíritos, vários ali comigo. Por isso a Elza Soares diz: eles estão chegando, porque são vários que vêm ao seu encontro.
depois de um tempo que você vai se acalmando do outro lado. Como eu disse, foram alguns minutos, mas parece que foi uma eternidade. O tempo lá no éter, no mundo espiritual, não passa como na matéria, é diferente. Então eu ia reconhecendo alguns rostos. E eu lembro que quando um espírito se aproximou de mim e falou só uma frase assim: você pediu para estar aqui, e eu só vou te mostrar um pouco do que você perdeu de viver. Então algumas imagens começaram a passar como numa tela de cinema, na frente do meu rosto. Rostos de pessoas que eu iria conhecer, mas que agora não mais. Porque eu tinha pedido para estar lá. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão entender. Mas então aquela dor que não cessava, do nada como se apagasse. Com certeza foi a hora que eu voltei para o corpo, em razão do pedido da troca que meu pai fez. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos quando nós falamos de espiritualidade, não estamos falando de religião, mas estamos falando num mundo que nos cerca, nos atravessa, que está em todos os lugares. Alguns chamam de éter, de céu, de mundo espiritual. Não importa a nomenclatura, importa que ele existe. E que quando chega a nossa hora de atravessarmos para esse outro lado, para essa nova etapa, não estaremos sozinhos. Outros virão ao nosso encontro. Nos auxiliarão, nos ajudarão, nos passarão mensagens, conhecimento de tudo o que está havendo, tentando nos acalmar, tentando nos alegrar, tentando mostrar que a vida não terminou. Pelo contrário, é uma nova etapa, um novo progresso que nós temos que cumprir agora. Então essa frase que Elza Soares disse, eles estão chegando, para pessoas que não têm um conhecimento tão íntimo de espiritualidade, pode soar esquisito. De quem ela está falando? É coisa ruim, coisa boa? Mas para nós que já conhecemos um pouco a respeito do outro lado, do mundo espiritual, como funciona, nós sabemos que são espíritos auxiliadores, rostos conhecidos, pessoas queridas que conviveram conosco e hoje se encontram no mundo espiritual, que vieram matar saudade, vieram nos ajudar. E assim também, depois que nós passarmos por essa etapa de transição para o outro lado, e algum conhecido nosso que ficou na matéria, chegar a hora dele fazer a transição também, nós faremos esse auxílio, ajudaremos nessa transição. É uma grande família. E famílias não terminam aqui nessa existência. Por isso, qualquer dúvida que tenham ficado com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar uma experiência que tiveram nesse sentido, com relação ao desencarne de algum parente próximo, de visitas que, caso esse parente contou que recebeu minutos antes de falecer, de desencarnar, outras pessoas vão ler os seus comentários, vão aprender com vocês, vão absorver conhecimento da experiência que tiveram. Cada experiência de cada pessoa agrega um pouco mais de conhecimento. Todas essas informações são válidas para tentarmos entender o mundo espiritual. Aqui é um vídeo que eu estou fazendo curto, com informações básicas, mas claro que existem muitas mais informações a respeito. E se nós pegarmos um pouquinho de cada pessoa, do relato de cada pessoa, com relação ao que aconteceu com ela, com um parente, com um conhecido, então nós vamos montando esse quebra-cabeça que é a respeito do mundo espiritual, da transição, de como isso funciona. Enfim, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!